Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que sempre apresenta pessoas de boas histórias, pessoas de conteúdo que possam acrescentar algo muito importante aí na vida do nosso telespectador. E o nosso convidado de hoje já é um conhecido aqui da casa, da Eco TV, e é claro, ele também se encaixa muito nesse perfil aqui do nosso programa. Eu falo dele, do vereador de Mauá, Edgar Greco. Ô Edgar, muito obrigado, viu? Obrigado, sempre bom falar contigo, vez. Muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade. Espero, nesses 30 minutos aqui, poder contribuir para uma consciência nova política na nossa cidade e no nosso estado. Bom, com certeza. E falando aí na nossa cidade, ô Edgar, diz uma coisa. Além da água e da energia, o que está faltando em Mauá? Fala um pouco das necessidades lá da população. Fábio, eu tenho, desde 2009... Eu pertenci ao Greenpeace, defendi alguns projetos do Greenpeace, e eu desde 2009 eu venho apresentando projetos que eu acho que é de interesse da qualidade de vida da população. O político tem dois perfis, aquele que é um vereador que está lá para aprovar ou rejeitar os projetos do prefeito, e os outros, né, eles buscam em alguns projetos criar uma consciência na cidade, em especial para os políticos, para que as coisas mudem. Nós estamos hoje vendo essa crise da água, de abastecimento na nossa cidade, no nosso estado, e eu venho discutindo isso desde 2009. E não tem apelo na sociedade, e muito menos por parte do executivo. Por exemplo, eu apresentei vários projetos em 2009. Eu trouxe alguns aqui. Trouxe a pauta aí. A pauta para a gente poder. Que é o programa Automotivo de Responsabilidade Fiscal. Qual foi o objetivo deste projeto? Cada carro vendido na cidade é uma parceria com as concessionárias na cidade. Esse projeto foi aprovado e cada carro vendido, uma árvore plantada. Mas você fazer toda uma logística na hora que você for plantar isso daí, para criar uma consciência ambiental na cidade. Foi aprovado, mas não o ex-prefeito, que esse projeto foi no mandato passado, ele acabou não colocando em prática. Se ele tivesse colocado em prática, nós teríamos pelo menos umas 7.000 árvores plantadas na cidade. Então são algumas ações que pode parecer pequena, mas ela é de uma grandeza, por quê? Porque desperta essa consciência coletiva na nossa cidade da importância que é você discutir a política ambiental. Eu fiz esse projeto que é o Programa de Uso e Reuso Racional da Água. Eu apresentei no mandato passado esse projeto foi vetado pelo ex-prefeito, sob pena de ele argumentar de que já existe campanhas educativas na cidade. As campanhas educativas, se você não tiver energia e não tiver lei para punir esse excesso, essas pessoas que não têm consciência, ficam lavando o seu carro, sua calçada, ela não tem um valor efetivo para mudar o comportamento da população. Se tivesse feito isso, né, na África, o consumo do indivíduo lá é de 7 litros. Aqui na nossa cidade é de 180 litros. Então, nós precisamos de mudar o comportamento. Esse desperdício é um absurdo. Também foi vetado um projeto no mandato passado que era torneiras econômicas nos próprios municipais. Se o ex-prefeito tivesse pelo menos entendido que a lei era importante e tivesse a torneira fotossélula, nós teríamos uma economia no município e nós estaríamos dando um exemplo de 30% do consumo da água pela prefeitura da cidade. Tá. Ô Edgar, falando aí de consumo de água, eu gostaria que você comentasse um assunto que está sendo muito falado aí lá na cidade, a questão da Odebrecht, a questão do tratamento de esgoto, da taxa, que foi uma ação recente aí do prefeito Donizete Braga. Você está acompanhando, está dando uma estudada nesse assunto? O que você pode falar? Estudando. Hoje, Mauá vai ter uma coleta de 100% do esgoto. É uma obra que não é do Donizete, é uma que veio desde a época do Leonel Dambo, aperfeiçoada pelo governo Oswaldo Dias e inaugurada agora no governo Donizete.
Isso é um passo importante para a nossa cidade, que é o 100% do tratamento de esgoto. E agora a ideia do prefeito é passar a SAMA, né, para uma nova, pode ser a Odebrecht, mas vai ser uma concorrência que vai ter na cidade. Eu estou estudando a lei para tomar uma posição crítica em relação a isso, até porque nos comentários do prefeito, na própria imprensa, fala no investimento de 150 milhões de reais em 30 anos. Se você fizer uma conta burra, sabe, dividir isso por 30 anos em 12 meses, o investimento é muito menor do que o que a SAMA faz hoje. Só da operação tapa-buraco na SAMA é na ordem de 14 milhões de reais por ano. Aliás, eu tenho um projeto sobre isso, porque a concessionária vai lá, tapa o buraco, no outro dia esse buraco já renasceu, e isso é um desperdício de dinheiro, e o projeto meu era, foi aprovado para a Eletropaulo, para o Odebrecht, mas a SAMA, o prefeito deixou de lado. E nesse ano agora eu quero voltar à tona para esse debate, que esse projeto meu daria uma economia para a nossa cidade de 4 milhões de reais por ano. Nós temos um déficit hoje nas creches da nossa cidade. Aliás, permita-me eu só fazer... Você está com a capa da revista Veja, é isso? Eu vim com isso daqui hoje, Fábio, porque eu não consigo... Essa capa ficou engasgada, é isso? Ficou engasgada. Então, desengasga, então. É um pouco fora do assunto, mas é um pouco da irresponsabilidade das campanhas eleitorais. Pode mostrar aquela câmera sua? Mostra a capa aí, a Veja dessa semana, é isso? Ela fala o seguinte, promessa, não vai haver tarifaço. Aquela câmera ali, olha, ó, tá. Edgar. Não vai haver tarifaço. Não vou aumentar os juros. Não mudo direitos trabalhistas. A educação será prioridade. A nossa realidade pós-eleição é esse repúdio que eu faço hoje, porque essa liberdade que nós conquistamos nessa democracia, ela está sendo confundida e muitas vezes o político tem sido penalizado por conta das mentiras que ele contam, em especial nas eleições, no período eleitoral. Nas campanhas. A realidade hoje do nosso Brasil vai aumentar as tarifas em 30%, deixou subir os juros, apertou o seguro-desemprego e cortou verbas para a educação. Que Brasil é esse? E esses políticos, o que é que a gente pode esperar? Até quando a sociedade, aí eu também cobro do eleitor, essa consciência de você realmente avaliar quem são os políticos do nosso Brasil preparados para conduzir o Brasil, o Estado e o município. Entendi. Não é, eu mudei um pouco de assunto, mas não, tranquilo. Só para terminar então, só para terminar esse assunto até aproveitando, fazendo uma deixa, aí você mostrou a capa da revista Veja, só para fechar esse assunto do esgoto lá em Mauá. Muito se comenta lá, tem uma crítica que normalmente é feita, porque os munícipes, eles vêm pagando uma taxa aí de algo que não é feito. Fala um pouco sobre isso. Isso é complicado, hein, Edgar? É exatamente essa avaliação que eu estou vendo nessa nova concorrência que vai ter na cidade. Eu te peço pelo menos uns 15 dias para voltar no seu programa. Com certeza. Porque a ideia da concorrência é daqui 30 dias. Ok. Foi lançado o edital, se não me engano, na semana passada, e eu estou fazendo realmente um estudo profundo para eu poder tomar uma posição, inclusive embutir essa situação, porque há muito tempo vem sendo questionado, tanto pela Câmara, bem como o usuário do serviço de água e esgoto da cidade, essa discrepância. Sim. Então, nós precisamos de fazer essa correção. E você até mostrou uma capa aí da revista Veja, me veio aqui até na memória, na mente agora, porque a Odebrecht, que está lá à frente dessa questão, é uma das citadas, é uma das empresas citadas aí no esquema da Petrobras. Ou seja, os vereadores também têm que estar... A Câmara lá está de olho nisso, não é, Edgar? Sim. As empresas que estão lá, a parte ilícita, a idoneidade de uma empresa. Exatamente. Tem que tomar conta disso também, né? Quem vai tomar conta de algo tão importante aí na cidade, como a questão do esgoto? Eu inclusive, tomei essa posição já na tribuna da Câmara, da minha preocupação. Se existem indícios de corrupção, a Odebrecht é citada em todas essas situações de corrupção
enraizada no nosso Brasil. Será que ela realmente está preparada para assumir esse novo papel? Ou, né, esse apelo eu faço ao prefeito, que o prefeito deixe de lado essas empresas que têm hoje essa situação de envolvimento com a corrupção no nosso Brasil e dê oportunidade para novas empresas, mas que ele seja muito criterioso, porque qualquer ação que o prefeito fizer na nossa cidade, a responsabilidade é dele. A nós, vereadores, a fiscalização e cobrar essa postura do prefeito. Então, eu aproveito o teu programa, né, dizendo ao senhor prefeito da cidade que use um critério para essas empresas hoje indiciadas sob suspeita, outra já declarado, que ele tome muito cuidado, porque essa conta quem paga não é o prefeito está de passagem, mas essa conta quem paga é a sociedade mauaense. É verdade. Ô Edgar, diz uma coisa, a questão da Câmara agora, vamos falar um pouco aí sobre a Câmara de Mauá. Quando volta agora as sessões? No começo de fevereiro já? Começo de fevereiro. Qual a sua expectativa para esse biênio aí 2015, 2016? Você que foi um dos candidatos agora, né, para ser o presidente, acabou não acontecendo. Qual a sua expectativa? Até você que tinha essa vontade, fala um pouco sobre isso. Você sabe que eu sou uma pessoa que me policio muito, Fábio, e eu tenho assim muita responsabilidade e levo muito a sério o meu mandato. Lamentavelmente, os projetos ambientalistas que eu apresentei, parto natural, problema do uso e reuso da água, esses projetos não têm apelo popular. Mas eu sempre achei interessante, o vereador, né, ele ter essa postura de discutir as coisas que são importantes para a valorização do indivíduo. Então, eu consegui nesse mandato aprovar um projeto que é sobre o desarmamento infantil, né? Hoje a gente está vendo agora essas últimas notícias aqui, é impressionante o que a mídia, o peso que ela tem. A morte lá daquele traficante lá, né? Na Indonésia. A pena de morte na Indonésia. Mas nós precisamos de ter, aí vem o papel do vereador. Isso eu cobro muito da Câmara, essa postura de debater assuntos importantes. Como é que você fala só em pena de morte, se você tem numa cidade como Mauá, 120 mil jovens, 80% fez ou está fazendo o ensino fundamental, só 20% o ensino médio e 3% faculdade. Como é que você pode falar em pena de morte se você tem 4 mil crianças sem creche na nossa cidade e hoje a presidente Dilma, ela corta a verba da educação? Será que nós não precisamos de mudar essa cultura dos políticos de que o asfalto é importante, que as obras que dá visibilidade para que o eleitor enxerga que isso é importante e mudar o comportamento, em especial dos prefeitos, governador e presidente da República? Como é que nós podemos discutir uma cidade, Fábio, que tem um PIB de 7 bilhões de reais, uma riqueza produzida na nossa cidade, um polo petroquímico consolidado, o polo do Sertãozinho consolidado, e a gente tem 16% da população, a maioria jovens, 67.221 pessoas em estado de vulnerabilidade. Verdade. É complicado. Edgar, vou pedir sua licença, eu preciso chamar o intervalo. Só aproveitando, aí você falou da Indonésia, só lembrar também, sem querer também polemizar, dar polêmica aqui para esse assunto, mas só deixa eu lembrar aí o telespectador que a Indonésia, o estupro lá é muito alto, é algo assim, tem um dos maiores índices de estupro, de violência contra a mulher registrados aí no mundo. Então também é bom que se fale isso, porque às vezes acontece uma atitude positiva, todo mundo endeusa, né? E acaba esquecendo lá que lá é um país também que tem muitos problemas, ok? Vamos agora para o nosso rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouco eu volto aqui com mais Edgar Greco. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com um farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico.
Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Estou de volta aqui com o Edgar Greco, vereador de Mauá, um convidado que, olha, parabéns, viu, Edgar? Você veio muito pautado, realmente, olha, como jornalista. Pode mostrar, pode pegar o jornal, o Edgar, olha, eu acho que ele passou na banca hoje, ele leu todos os jornais aqui da imprensa local, jornais do estado. Esta é a Folha de São Paulo, Edgar, é isso? Eu tenho o hábito, né, pela manhã eu chego 8h30 na Câmara e costumo... Primeira coisa é a leitura. Ler os jornais, isso é importante. Para ter informação. E é uma coisa que eu quero debater aqui também. Fique à vontade. Então, ó, mostra lá para o telespectador. Eu abri a Folha de São Paulo hoje, então tá assim. Apagão atinge 10 estados e o Distrito Federal. Governo eleva impostos para arrecadar 20 bilhões. Falta de energia e de dinheiro mostra erros do governo. A imprensa hoje... São raras as vezes que você vê uma ação, né, positiva do governo municipal, estadual, Brasil, que dá orgulho de a gente falar assim, puxa vida, as coisas estão acontecendo no nosso país. O governo da cidade, Donizete Braga, está tomando algumas ações que isso daí é positivo para a nossa cidade. Saúde doente, corte da verba de investimento da presidente Dilma, 4 mil crianças sem creche, transporte coletivo precário. Poxa, quem é que alimenta... Cid Gomes, secretário da Cultura, da Educação. Quem é que alimenta a economia desse Brasil, se não um trabalhador? Complicado. A vergonha que é no nosso Brasil, um professor no Japão, o salário dele é equivalente a um médico aqui no nosso Brasil. Então não se discute com seriedade. Essa liberdade que nós temos está sendo confundida, liberdade com responsabilidade faz com que as ações se transformem. Liberdade por liberdade, porque agora eu tenho essa liberdade de falar, ela tem, na minha visão crítica, ela tem sido um retrocesso. Eu me cobro muito, Fábio, e eu acho que nós precisamos de repensar a nossa postura política e a sociedade também começar a repensar na maneira com que ela enxerga não só o político, mas a sua cidade. E ler mais, e fazer como Edgar, ler os jornais, ler as notícias. Tem que ter leitura, não é, Edgar? 70% dos eleitores da minha cidade, se você perguntar hoje em quem você votou para vereador, ele não sabe. É um absurdo, né? É um absurdo, pô. Se você quer políticos que defendam a sua cidade, que fala sobre o deficiente, que fala sobre meio ambiente, que fala sobre educação, que fala sobre o transporte, que fala realmente num projeto de justiça social, que fala numa redistribuição da riqueza, é preciso também que haja uma consciência coletiva por parte do cidadão mauaense. Entendi. O Edgar, voltando aqui aos problemas da cidade de Mauá, nós temos aqui o nosso jornalismo cidadão, onde nós sempre recebemos aqui as pessoas entram em contato, falam ali problemas da cidade. Algo muito recorrente em Mauá, assim como outras cidades aqui da região, a espera nas UPAs, o Edgar. Fala um pouco sobre isso. Isso nunca vai acabar, nunca vai mudar. A pessoa chega lá com uma dor de cabeça, a pessoa chega doente, fica 3 horas esperando para ser atendida. É difícil, hein? É difícil. No mandato passado, eu criei um projeto até polêmico, mas foi até para fomentar o debate, né? Muitos me acharam oportunista, que era as UPAs, elas têm um tempo limite de 30 minutos para atender o paciente. É até humanamente impossível, mas eu fiquei lá na UBS, na época no São João, não a UPA hoje, eu fiquei avaliando o comportamento não só de quem entrava, mas também dos funcionários. A menina que fazia a ficha, ela levava seus 5 minutos porque tinha dificuldade e não foi preparada para a função. Hoje já estão mudando esse comportamento. Segundo, você tinha um problema gástrico, eles te mandavam para um
força de expressão para um ginecologista. Então, isso daí, esse tempo de atendimento, mais o encaminhamento que seria para um médico específico, na época até propus, todas as recepções das UBSs da UPA tinha que ter uma enfermeira, porque ela conhece da situação, ela saberia dar uma vazão mais rápida para o atendimento, né? Nós gastamos, essa crítica, nós fazemos, nós vereadores, né? Você gasta quase 5 milhões de reais com a Fundação ABC e você não vê uma perspectiva de melhora, muito pelo contrário. Nós gastamos mais de 120 milhões de reais no município, está gastando mais de 20% do orçamento do município com a saúde e você não vê um resultado. Então é uma crítica que a gente faz, mas eu cobro uma responsabilidade, e isso nós cobramos a Câmara Municipal para fazer com que o prefeito realmente dê um basta para a cidade um dia, chama todos os responsáveis pela saúde, não para a cidade, chama todos, faz um fórum, um debate para ver qual é o mecanismo que possa facilitar a vida de um ser humano. Se você me permite, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Fique à vontade. Um amigo me ligou, Edgar, meu tio está na UPA, ele tem 80 anos, no Vila Mangini, e ele sofreu um infarto. Todas as pessoas que me procuram, eu vou até o fim. Eu sou daqueles políticos que mais vale um não verdadeiro do que um sim mentiroso. E eu fui, isso foi 9 horas da manhã. À tarde ele ainda estava, ainda deixei para a família assim, é melhor ele ficar na UPA, por quê? Porque ali ele está sendo assistido. Bom, à tarde mandei meu funcionário lá e precisava de um encaminhamento, ou para o Nardini ou para os outros hospitais da região, que tem uma central de informação. 7 horas da noite, fui lá, conversei com a esposa desse senhor, falei, olha, tudo bem, nós conseguimos, ele vai ser transferido para o Nardini. Eu saí, o sobrinho, 5 minutos depois, ele disse o seguinte, Edgar, meu tio faleceu. Então, assim, tinha várias situações emergencial, você tinha um senhor de 82 anos e tem outros casos de 50, 60 anos de idade. E eu ouvi um absurdo, que isso daí eu cobrei também, que muitas vezes numa emergência, eu não sei se isso é verdade, porém, onde a fumaça há fogo, de que a prioridade foi para outras pessoas. Eu acho que nós estamos tratando com vida, Fábio, e sim, nós não podemos brincar com a vida de um ser humano. É uma pessoa que pode não ser o nosso parente, mas nós temos que ter essa responsabilidade e mudar a cultura disso. A questão da saúde é fundamental na cidade, no município. Realmente, sempre perguntamos o porquê, né? O porquê, como você disse, não evolui. Tem verbas aí voltadas à área, mas sempre quando acontecem essas vistorias, as pessoas vão lá, a situação parece que não muda. O Edgar, outro problema muito recorrente lá em Mauá é a questão do transporte. Deixa eu também te contar um caso, pode ser? Rapidinho. Nós até, recentemente, eu fiz uma entrevista, peguei o depoimento do prefeito Donizete Braga, e antes disso, você está ali como jornalista, veio uma pessoa, um rapaz, um jovem, e falou, olha, pede para ele pegar o ônibus no Itaparque, para ele ver como está difícil, não sei o quê. Sem falar outras situações que as pessoas realmente mostram lá em Mauá, realmente um descontentamento com a questão do transporte. Aí, o ano passado, o Donizete colocou novos ônibus, teve algumas mudanças. Na sua opinião, melhorou o transporte? Tem que esperar mais um pouco? Fala um pouco aí do transporte lá em Mauá, Edgar. Coloquei isso a semana passada, numa audiência que eu tive com o prefeito. A situação do transporte foi assim. Nós tínhamos 2 empresas. Eu, na época, até com a saída da Lebron, eu votei contra, porque a Lebron prestava um bom serviço na cidade. Ela tinha 96% de aprovação do transporte. O prefeito Donizete, quando se tomou posse, ele procurou o conflito com as empresas de transporte coletivo e declarou guerra, sobre uma visão de que a mudança do transporte coletivo, isso ia melhorar a imagem para com os usuários do transporte coletivo. E essa postura eu cobrei dele a semana passada. Prefeito, você errou numa situação. O que é que adianta você ter o ônibus novo
se não foi feito um projeto de mobilidade, se não foi preparado as avenidas da nossa cidade. Ele tem uma verba agora de 79 milhões para a reforma das rodoviárias. Reforma, está dizendo. Certo. Aí, isso foi que eu cobrei dele. Prefeito, a rodoviária central da nossa cidade, ela atende toda a demanda do transporte coletivo da cidade? Não. Então, antes de você colocar o ônibus, quer dizer, a passagem foi para R$ 3,50, o tempo de espera continua, está piorando, é 40 minutos, é 50 minutos, o transporte continua com aquela lotação que é peculiar aí em todo o Brasil, quer dizer, então é uma situação assim. O prefeito errou na visão de que só mudando os ônibus, isso já melhoraria o transporte coletivo. Ainda falta muita coisa. Falta muita coisa. Edgar, olha, e falta tempo para nós aqui. Obrigado, falta tempo para conversarmos mais, eu preciso encerrar o programa, mas muito obrigado, viu? É sempre muito bom conversar com você, conversar aí com o vereador. Obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Eu queria mais 30 minutos. Não, mas em breve você volta, tem muito mais assuntos, olha, vamos falar mais dessa questão do transporte, tem a questão do meio ambiente, e é claro, a Câmara volta agora em fevereiro, depois disso a gente pode conversar mais aí sobre as primeiras sessões aí de 2015, o que você acha? Nas primeiras sessões, eu quero continuar com a postura de apresentar projetos para o meio ambiente, em especial, como hoje é o foco do debate, nós brincamos com o planeta. E o planeta hoje está dando risada de nós. Hoje nós estamos pagando um preço por aquilo que nós destruímos. Então há necessidade de nós fazermos uma reflexão na nossa cidade e começar a repensar realmente se o crescimento desordenado que aconteceu na nossa cidade, nós estamos pagando esse preço. Obrigado. Obrigado pela reflexão, muito legal mesmo, viu, Edgar? Obrigado. E obrigado você de casa que acompanhou mais uma edição aqui do Eco TV Entrevista. Nós voltamos numa próxima edição. Valeu! Obrigado. Eu li